Eu sou o Lucas, eu sou um negro de pele clara, miscigenado, tenho um cabelo crespo, uso óculos, uso um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e algumas tatuagens no braço esquerdo. Sou moreno, uma mistura de pai negro com mãe indígena. Tenho o cabelo liso, mas eu uso a cabeça raspada. Uso cavanhaque pequeno e um bigode, os olhos pretos. Fala, Batucantes! Estamos em mais um Pausa de Cocheia. Hoje com ele que é cantador, brincante, arte educador, praticante de capoeira, fundador do grupo Jongo do Cerrado e é meu grande amigo também, Apoena Machado. Seja bem-vindo, meu caro. Como é que estamos? Tô bem, um prazer estar aqui. Ouvi uns programas anteriores, gostei muito e fico bem feliz e honrado de estar aqui junto com tanta gente boa que passa por aqui, velho. Vamos pra cima. Quando eu tava selecionando os convidados, assim, eu pensei, poxa, a gente vai ter que falar sobre Jongo do Cerrado aí em algum momento, né? E aí, logo de cara, eu já vou te lançar essa pergunta, né? Como é que foi seu primeiro contato com o Jongo, Apoena? Como é que o Jongo entrou na sua vida? O Jongo, ele entrou na minha vida, eu trabalhava com informática, né, praticamente a vida toda, desde os 18, 19 anos. E aí eu trabalhava num órgão que é o NEAD, que era o órgão que cuidava dos quilombolas e agricultura familiar. Aí terminando um dos trabalhos, numa feira, eu fui dar uma volta, encontrei um livro, numa banca de quilombolas, um livro do Quilombo São José, Quilombo de Jongo, isso foi em 2004. Onde fica? O Quilombo São José, no Rio de Janeiro. No Rio, né? E aí esse livro, assim, eu olhei esse livro de longe, cheguei, peguei, fiquei folheando. E aí a dona da banca chegou, olha, a gente está indo embora, eu não quero voltar com muita coisa, né? Não quero voltar com coisa para casa, então ela me deu esse livro. E aí fiquei com esse livro e comecei a ir atrás do Jongo, ouvi, é um livro que tinha um CD, contava a história, tinha uns pontos. E aí eu fiquei com esse livro um tempo, a partir dele eu comecei a ir atrás do Jongo, sabe? E pesquisar, ir atrás dos mestres e querer aprender mais. Bacana. E aí daí pra frente foi se aprofundando, né? Foi procurando mais materiais. Sim, isso aí levou assim desde 2002 até 2012, 2013. Foi mais ou menos pesquisa, ouvindo o jongo, sabendo onde é que estavam os mestres e tudo mais. A partir de 2012 eu comecei a querer fazer um trabalho mesmo, porque o jongo não existia aqui no Cerrado. Então, para vivenciar o jongo, só indo para São Paulo, ou indo para o Rio de Janeiro, indo para Minas e Espírito Santo. Então, a minha ideia era que eu queria trazer os mestres para cá, para apresentar o jongo, para que as pessoas aqui conhecessem, para eu também vivenciar o jongo. Mas como não tinha ninguém aqui que eu procurava, não sabia sobre jongo, não adiantava eu trazer o mestre Jefinho para cá e não ter ninguém aqui. Então, eu comecei com a ideia de, então vou fazer umas oficinas aqui para apresentar o que é o jongo e tudo mais. Quando eu tinha um grupo mais ou menos formado, eu falei, agora eu já posso trazer. E aí eu trouxe o mestre Jefinho em 2016, né? Depois veio o mestre Laudenir, depois a Alessandra Ribeiro, e aí foram vindo mestres. Nisso você já conseguiu botar uma galera para assistir, né? Sim, e sempre nessa coisa do... E até eu chegar a fazer esse trabalho, foi muito... Como é que eu posso dizer? Muita cobrança por mim mesmo, sobre mim, né? Porque como eu não era jongueiro, o jongueiro tradicional, ele é sempre filho de jongueiro, neto de jongueiro, e como eu não era, eu não me sentia com autorização para fazer esse trabalho. E aí, por isso que foram quase 10 anos, né? Eu já sabia tocar o jongo, né? Já sabia contar a história do jongo, já entendia a dança, já sabia muita coisa, mas eu não sentia como se fosse uma bênção para fazer o jongo. E aí eu, conversando com o Jefinho, ele fala, não, pode fazer aí. E aí até em os terreiros, às vezes o Preto Velho, sabe, as entidades falavam, não, pode fazer, faça, é o seu caminho, é isso. E já estava assim, meio encaminhado. E aí em 2012 eu resolvi procurar um lugar para fazer. Encomendei os tambores. Antes de começar o trabalho, eu mandei fazer os tambores, porque eu queria que fossem tambores de jongo mesmo, não queria fazer com atabaque ou com conga. E aí, confiando, sabe, meio que já visualizando o trabalho que seria no futuro, eu já mandei fazer os tambores, que levaram quase 1 ano para ficarem prontos. E fala pro pessoal aí que tá ouvindo, como é que funciona esses tambores do jongo, né? Porque ele tem toda uma dinâmica ali mais específica, sim, né?
Os tambores do jongo, na verdade, eles vêm se transformando. Os primeiros tambores eram como os tambores do tambor de crioula, que eram de tronco escavado, né? E eles faziam, na época da escravidão, eles faziam no meio da mata, escondidos. Então, por exemplo, um escravizado era meio que designado para cuidar dos tambores. Então, ele abria uma picada na mata, ia lá, passava, de repente, um ano e pouco, fazendo o tambor, de pouquinho em pouquinho. Depois ele voltava com esse tambor depois de um tempo. E aí, com o tempo também, o tambor passou a ser... Eles foram usando o que eles tinham. Então, pegavam um barril velho, que já não servia mais para cachaça ou para vinho, colocavam o couro, e aí era um tambor mais fácil de fabricar, né? No nosso caso, esses tambores, eles seguem esse padrão do barril. Só que eles não são com couro pregado, né? Com prego, porque a gente não tem... tem lugares que a gente vai tocar e não tem como fazer fogueira. Então, eles têm uma afinação, mas eles são feitos a partir de barril também. O pessoal ainda usa o tambor com couro pregado? Tem. Assim, O Jefinho tem um lá. O mestre Togo, que faleceu também em 2017, tem os tambores lá no Tamandaré. No Quilombo São José ainda tem tambor de goma, né? Aquele tambor de tronco escavado, com couro pregado. Tem muitos tambores. Eu ainda quero fazer um desse. Entendi. E é interessante, Apoena, porque você sempre vai colocando essas diferenças e semelhanças entre diferentes manifestações de jongo no Brasil, né? Do mesmo jeito que você trouxe o pessoal para cá para falar, você também teve a oportunidade de ir conhecendo cada lugar que se expressa com jongo? Sim, eu não consigo ir em todos, porque são muitas comunidades, mas eu já fiz um mapeamento, né, de comunidades no Rio, em São Paulo, e aí eu escolhi algumas comunidades para apadrinhar o Jongo do Cerrado, e que eu praticamente vou e fui nesses últimos anos, praticamente todo ano. Então, o Tamandaré é uma comunidade que eu vou sempre, já fui muitas vezes. O Jefinho é o nosso padrinho do candongueiro, foi o primeiro mestre que veio aqui. O mestre Laudeni, que é o mestre, ele é de Barra do Piraí, mas ele mora em São José dos Campos, então ele se mudou com a família para lá. E o jongo ele faz em São José dos Campos, mas ele é de Barra do Piraí, que é um dos berços também do jongo. Tem a Alessandra Ribeiro, que é de Dito Ribeiro, e tem várias outras comunidades. Tem a Josiara, que eu não fui visitar, mas a gente já trouxe ela aqui, a gente se encontra no Tamandaré quase todo ano, assim, que tem festa. Então é isso, assim, além de eu ir visitar, eu também procuro pegar as pessoas daqui que têm interesse e levar para as comunidades, para que mais pessoas tenham essa vivência, que eu acho importante. E é uma coisa... A gente vê, assim, a pessoa antes de ir numa roda de jongo, numa comunidade tradicional, e depois, quando ela volta, já volta com outra energia, com mais segurança, com outro olhar para o jongo. E vamos voltar um pouco naquele ponto ali. Por volta de 2012, você resolveu fazer... eu nem sei o nome exato, né? Encontros de jongo, né? Eu comecei a dar oficinas e vivências, como quiser chamar. Então, eu escolhi um lugar, foi a Vila Telebrasília, no Espaço Valdir Azevedo. Eu cheguei lá e o Dudu dava aula de cavaquinho para Dudu Oliveira. Ele dava aula de cavaquinho para as crianças da comunidade, aula de graça, assim, para a comunidade e tal. Eu cheguei e vi aquela molecada toda tocando cavaquinho em um quintal de uma casa. Eu falei, cara, aqui que eu vou fazer o jongo. Cheguei no Dudu, e aí falei, Dudu, tô com essa ideia de fazer um jongo, começar a passar para as pessoas. Eu queria começar com as crianças, né, e com a comunidade aqui. E o Dudu, na hora, ele falou, cara, eu sou carioca, eu vim do Rio de Janeiro, conheço lá o jongo da Serrinha, para mim vai ser um prazer você fazer o jongo aqui, vai ser um presente para mim. Então a gente ficou lá praticamente quase 2 anos, né? Que aí toda quarta-feira eu fazia o jongo lá de 8 às 10. Bacana. E aí começou assim. Toda quarta-feira? Toda quarta-feira estava ali. Caramba. E a gente fazia normalmente, era 3 oficinas, né, onde eu passava a dança, passava os toques, as histórias. E aí na última do mês a gente fazia normalmente uma roda. E é interessante porque você já vai, de certa forma, ensinando o público, né? E aprendendo também, porque não existe uma... Por exemplo, se você quer aprender hoje forró, você vai ter 1000 pessoas dando aula, tem técnicas, tem apostila. Vídeo O no jongo não YouTube, tinha tem nada, assim. Então, eu aprendi ouvindo,
E aí, como é que eu vou passar esse passo aqui? Não existe um manual desse passo, não existe um catálogo dizendo que os passos do jongo são esses, os toques são esses. Então eu tive que pegar, tá, vou pegar só o tamandaré. Quais são os passos básicos do tamandaré? Então comecei a eu aprender como ensinar. Foi quase nesses anos aí todos, meio que criando uma metodologia de passar o jongo, o que eu aprendia para repassar, né? Então foi um aprendizado para mim também. O que eu passo hoje, eu vejo que tem muita gente até que segue também essa forma de ensinar. Então foi um aprendizado para mim e para as pessoas, né? Entendi. E é bom, assim, depois de muito tempo, porque vem o mestre Jefinho aqui, olhou e falou, cara, meio que atestou, parabéns, assim, tá fazendo um trabalho bom, e isso dá um incentivo para continuar, né? Certo. E eu tô pensando aqui, Apoiando, que a gente tá falando jongo, né? E tem muita gente que não sabe exatamente o que é o jongo, que vai ouvir o nosso podcast aqui, não sabe exatamente o que é o Sim. jongo. Então eu vou te jogar essa pergunta bem aberta, né? O que é o jongo? O jongo é uma manifestação afro-brasileira que foi criada assim pelos escravizados na época da lavoura de café e de cana-de-açúcar, né? E ele só existe no Sudeste, só existia no Sudeste nessa época. Então ele foi criado assim, a gente não sabe dizer exatamente se ele foi criado aqui ou se ele veio de algum ponto, mas a gente tem referências de manifestações parecidas em África, né? Mas a gente pode dizer que ele foi criado aqui a partir das ferramentas e dos conhecimentos que os escravizados tinham naquela época para poder se expressar, né? Então o jongo, resumindo, ele é uma forma que os escravizados tiveram de se expressar de uma forma que eles não pudessem ser entendidos pelos capitães, pelos patrões. Então, a partir dali, daquela festa que era permitido que eles fizessem, eles trocavam conhecimento. Falavam sobre receitas, falavam sobre o passado de cada um podia contar a sua história, podiam combinar fugas. Então, como é que era feita essa conversa através dos cantos, né? Era feito de ponto a ponto. O ponto no jongo é a música do jongo. Então, na capoeira tem os corridos, tem as ladainhas. No jongo são os pontos. E esses pontos, cada pessoa, cada jongueiro traz o seu conhecimento a partir dos pontos. Eles iam conversando a partir de ponto a ponto, né? Eu canto um ponto, começando uma história, e você quer continuar a conversa, quer me responder, você canta um outro ponto. E aí eu posso te responder através de outro ponto, e uma outra pessoa, outro jongueiro completava, e isso ia a noite inteira, as pessoas conversando sobre várias coisas, vários assuntos, e os capitães ali achando que estavam fazendo só uma festa, estava só no lererê a noite toda, né? E aqui o conhecimento todo rodando. Bacana demais. E é uma coisa que o jongo carrega como característica até hoje, né? Sim, Essa sim. conversa, assim, né? Ela tá bem presente, né? Está bem presente. Hoje diminuiu um pouco a questão das metáforas, né? A gente está falando coisas mais diretas, até porque antigamente era mais necessário que tivesse metáforas, porque era realmente necessário que não fosse entendido, né? Era para que só as pessoas que estivessem na roda, dentro do jongo, entendessem o que estava sendo conversado. Então era muito necessário que tudo fosse feito com metáfora, muitos segredos. E hoje em dia não, às vezes você tem que falar uma coisa na roda, você procura algo que as pessoas entendam. Já aconteceu na roda de eu cantar uma coisa bem simples e as pessoas não Ficar entenderem. pensando o que era. Não entenderem. E eu tenho que falar, olhar para a pessoa assim, né? Por exemplo, um ponto, né, que a gente canta às vezes. Às vezes chega uma pessoa nova na roda e ela tá lá batendo palma, ela quer entrar na roda. Aí eu canto, jongueiro novo que chegou, aí pede a benção pra tambu, ou pede a benção pra tambu, jongueiro novo que chegou, e a pessoa não vai pedir a benção, aí eu olho e tenho que apontar, literalmente, né? Então a metáfora hoje, ela tá... Eu gosto de colocar metáfora nos meus pontos, tem muita gente que gosta, mas tem gente também que fala os pontos sem metáfora. Entendi. E você tinha comentado também sobre essa origem do jongo, em que o pessoal escravizado, né, vinha da África, né, era uma forma de se comunicar. Tem manifestação, você na sua pesquisa já encontrou manifestações africanas que tem uma relação direta com os jongos? Já chegou a encontrar algo nesse sentido?
Tem algumas. Tem uma aldeia, acredito que em Angola, é uma comunidade que eles chamam de Njongo, Njongo, né? Njongo. Que aí, lá como é que era? Na aldeia tinha um lugar que era algum centro, onde como se fosse um parlamento, onde todas as pessoas se reuniam e cada um ia falando uma coisa e iam discutindo também, falando tudo sobre todas as coisas, discutindo o que estava acontecendo na aldeia, falando dos parentes, contando história, contando receita. Então esse movimento era chamado de Njongo, né? Uhum. E aí tem muita relação com o que é feito aqui, só que aqui é com canto, com metáforas, né, com várias outras coisas. E hoje é interessante porque toda essa pesquisa ela reflete no jogo do Cerrado, né? Você é uma referência ali, né? Como é que tem acontecido a dinâmica do jogo do Cerrado hoje, assim? Em que sentido? Vocês se encontram sempre, as Ah, tá. rodas, né? Elas acontecem sempre. Então, como teve a pandemia e a gente deu uma afastada. E aí voltou, eu encontrei um novo lugar para fazer as rodas, para fazer os encontros. E aí a ideia é que a gente faça uma oficina e uma roda por mês, né? Eu dei uma diminuída assim no ritmo, não fazer toda semana, até para dar uma respirada, para Porque eu poder você fazer outras falou que coisas. chegou a fazer toda Sim, quarta-feira, era né? toda quarta-feira. E fazer toda quarta-feira, toda semana foi bom, porque muita gente se desenvolveu. Muita gente que está no jogo hoje, que é a galera que toca, que canta, que faz os pontos, era dessa época. E aí depois a gente começou a ficar meio itinerante, de um lugar, ficava um lugar aqui, depois ia para Taguatinga, aí fazia no Nizinga, fazia na UNB. E aí agora que a gente está voltando mesmo a se firmar no espaço, que aí eu espero que tenha uma galera de novo mais firme, que possa tirar os seus pontos, que possa tocar. Então a gente está no terreiro Luz de Orimar, ali na 905 Norte, e vai ter uma oficina agora na próxima quarta-feira, não sei que dia que vai, Ixi. dia 27, enfim. A gente vai fazer... Vai demorar um pouquinho, É. mas acho que é bom avisar o pessoal que sempre tem, Sim, né? sim, sempre tem. A gente vai fazer ou às quartas ou às sextas-feiras oficinas, e aí vai variar entre oficina e roda. Sim, sim. É. Ah, bacana. E como é que tem sido isso para você, Apoena? Ver tantas pessoas se movimentando no jongo a partir de uma inquietação sua, né, de anos atrás aí. Eu fico bem orgulhoso e bem surpreso, assim, porque os relatos e o que eu vejo, assim, das pessoas, o impacto que tem na vida das pessoas com o jongo, às vezes nem eu acredito, sabe? São pessoas que resgatam, assim, às vezes você vê uma pessoa que chegando de chapinha, envergonhada, e depois de estar no jongo, de tocar um tambor, de cantar, de tirar e botar o pé no chão, a pessoa vai e solta o cabelo e começa a sentir orgulho, sabe? Saber de onde veio. É realmente um resgate, sabe? E muita gente que começou a cantar a partir do jongo, muita gente que começa a se soltar, a poder dançar, a perder a vergonha de entrar na roda, começar a tocar um tambor. Então são muitas coisas, muitos relatos de pessoas que resgatam mesmo essa ancestralidade e até iniciam uma busca própria dessa sua ancestralidade a partir do jongo. Eu acho que a capoeira também tem esse poder, o coco, mas o que eu vejo mais assim é de estar no jongo, é bem gratificante ver. Isso tanto as pessoas que estão ali frequentando as rodas sempre, né, quanto oficinas pontuais também, Sim, né, que sim. vocês oferecem, né? Eu queria te perguntar, não posso deixar de perguntar, na verdade, sobre a oficina que a gente está desenvolvendo aí pelo Pausa de Cocheia, né, que é junto com a Martinha do Coco, né? Queria te perguntar como é que está sendo para você esse processo também. Para mim foi incrível, assim, porque eu gosto... Quando eu comecei a fazer a proposta era começar com as crianças, né? Criança, adolescente. E aí o que aconteceu? As crianças começaram a sair, porque os pais da região ali da vila, muita gente religiosa, de outras religiões, e aí tem esse preconceito e começaram a tirar as crianças. E aí os adultos começaram a chegar. Então, no grupo, durante esses anos todos, ele foi se formando só por adultos.
e as crianças sumiram. E aí poder voltar no pausa de crochê e estar na escola e fazer de novo com as crianças, ver assim, ter esse contato, para mim está sendo bem gratificante, sabe? E aí eu estou querendo mesmo fazer mais isso, voltar a estar nas escolas, estar com as crianças, nas comunidades, e é um incentivo assim para isso, né? Para essa volta das crianças. É bacana porque é um momento que tudo faz sentido, né? Sim. A gente fala, poxa, é isso, né? A gente trabalha tanto, estuda tanto para esse momento, né? Eu acho que foi bem especial, bem bacana, assim, o nosso primeiro encontro, ainda estão vendo alguns, né? Mas eu também queria te perguntar sobre essas... Eu mencionei aqui, mas eu acho que é legal a gente destrinchar um pouco isso, né? Essas oficinas pontuais, assim, né? Que também acontecem, né? O Jongo do Cerrado também oferece umas oficinas pontuais, né? Ou eu estou enganado? Como é que funciona isso? Sim, sempre tem gente, assim, tem escola, evento... Às vezes a gente também faz uma oficina pontual, por exemplo, a gente está no terreiro com frequência, mas surge um convite para fazer em Taguatinga. Então, essas oficinas elas têm um tempo um pouco maior, que eu meio que resumo o jongo. Assim, não dá para passar tudo, mas eu uso para meio que encantar a pessoa, mostrar, olha só, como o jongo é bonito, e o jongo está aqui, o mestre Jefinho, você pode buscar aqui e tal, e meio que jogo a bola para a pessoa, para ela se encantar e ir atrás do jongo por conta própria, sabe? Então essas oficinas eu acho que eu uso mais para isso do que para ensinar ou para passar alguma coisa. Eu tento passar a energia do jongo naquele tempo ali que a gente tem. Bacana. E ali você destrincha o jongo mesmo, né? Dá tempo, assim, de dar essa dimensão do que é o jongo dentro de uma oficina? De uma oficina de 1 hora, 2 horas, o que dá tempo é da pessoa sentir a força do jongo, sabe? Mas não dá tempo dela entender tudo. Essa de destrinchar, a gente vem destrinchando ao longo dos anos, né? Sempre tem coisa nova. Se eu pegar para falar... Uma oficina que eu dei na Luz de Orimar, eu fiquei quase 3 horas falando, não sei se você estava nela, assim, o pessoal querendo dançar, e eu estava ainda contando a história de como surgiu e não sei o que, e aí vinha um ponto, porque se você pega um ponto, ele puxa uma história. E aí, a partir daquela história, surge outra história. E a pessoa pergunta uma coisa, te liga com... E o jongo é uma coisa assim, que eu estou no jongo, né, desde 2004, ali atrás. Hoje eu ainda... Tem pontos ali que eu olho que eu não canto, porque eu não sei. Tem palavras que eu não sei o que quer dizer, tem pontos que eu não sei, tem mestres que eu não conheço, lugares que eu não conheço, então tem muita coisa para... É difícil de destrinchar, mas dá para nessas oficinas dá para dar uma noção do que é o jongo para a pessoa entrar. Tem coisas mais protocolares, assim, numa roda de jongo, momentos específicos, assim, que, por exemplo, isso sempre acontece. Tem. É a abertura, que a pessoa vai ter que chegar... Vai ter que saravar os tambores, pedir licença, agradecer que os tambores representam os mais velhos ali no jongo. Então a gente chega, tem os cantos, cada comunidade tem o seu canto de licença e o canto de fechamento, né, de despedida. Então vai ter esse momento de abertura, toda a roda, aí você sauda, passa todo mundo ali, depois vem a dança, o primeiro casal, que normalmente é o casal mais antigo, né? No caso das comunidades, eles chamam os dois mais idosos, mais antigos, para abrir a roda. E aí tem os momentos dos pontos, que são pontos de louvação, que a gente sarava os mais velhos, louva a natureza, louva os orixás. Cada jongueiro traz essa louvação do que ele acredita. Porque tem jongueiro que é mais espiritualizado, então ele vai saravar os orixás, vai saravar... Tem jongueiro que é mais cristão, então ele vai saravar os santos dele. E tem jongueiro que sarava os mais velhos, sarava a família dele. Então cada jongueiro assim, dá para dizer que uma roda ela segue mais ou menos o que aquele mestre carrega com ele, a energia. Então o Totonho, por exemplo, vai fazer uma roda mais espiritualizada, e o mestre Laudeni vai fazer uma roda mais divertida, que ele gosta de brincar, é um mestre mais brincalhão. E explica isso pra gente. É possível dizer que o jongo é uma manifestação cultural, ela é religiosa? Só pra gente deixar isso mais claro para quem está conhecendo o jongo agora. Ela é uma manifestação cultural,
mas assim como a capoeira, assim como o tambor de crioula, ela vem, né, de uma força de os escravizados, de um povo todo que veio de África e que já traz a espiritualidade junto consigo. Então, a espiritualidade do negro, ela tá na natureza, ela tá dentro dele, ela carrega, não precisa de um templo. Então, ela carrega, quando a gente toca um tambor, a gente já está fazendo isso de forma espiritualizada, conectado com a natureza, conectado com os antepassados. Então, de certa forma, ele não é a religião, o jongo, mas ele traz em si toda essa espiritualidade do povo preto, sempre, bacana. né? Desde de pisar no chão, desde a forma como você toca o tambor, como você olha para o outro, como abre a roda, como fecha, então está sempre ali presente. E todo mundo sente isso. Bacana. E Apoena, você está trazendo sempre esse paralelo com a capoeira. Você é capoeirista também. Sim, sim. Há quanto tempo? É desde dos 12 anos, né? Foi como... eu sempre toquei percussão, assim, né? Você toca e você deve saber, já deve desde moleque botar as panelas lá e batucar e tudo Se mais. minha mãe ouvir isso, ela não puxa minha orelha, só de lembrar. Então, mas eu botava todo mundo na sala, chamava minha família toda falando que eu ia tocar e botava aquela barulheira, né? Tá, 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 tá. Mas aí eu considero que eu comecei mesmo com berimbau, que eu fui para Bahia com 12 anos. Aí eu fiz minha mãe comprar um berimbau lá, aqueles berimbau do Mercado Modelo. E aí eu voltei com esse berimbau e fui aprendendo a segurar, a tocar e tudo mais sozinho. Depois, nesse mesmo ano, com 12 anos, eu fui buscar a capoeira. Aí eu fui atrás da capoeira e achei uma academia que eu queria e falei, mãe, ó, tô inscrito lá, a mensalidade é tanto e eu vou treinar capoeira. E a partir dali eu comecei a tocar o atabaque, comecei a tocar o berimbau, o pandeiro, o cachixi e tudo mais. Eu dei muita sorte porque esse professor, que era o professor Cezinha, na época do Grupo Senzala, ele era quem fazia os atabaques, quem fabricava os berimbaus. Então ele estava lá com um monte de atabaque, um monte de berimbau. E aí eu ficava ali, às vezes, a tarde inteira, fazia um treino, o outro treino eu ficava tocando atabaque, depois treinava de novo. Final de semana que ele ia fabricar atabaque, eu ia para lá, ficava com ele, vendo ele corar, como é que ele fazia e tudo. Eu ficava testando os atabaques, todos, atabaque grave, agudo. Então, foi uma época muito boa para mim, assim. Aí eu aprendi a tocar congo, né, tocar o ijexá, tocar o toque da capoeira, o samba de roda, tudo nessa época, a partir dos 12. Foi como a música entrou na sua vida, então, você acha? Você diria isso? Eu considero que sim. A música sempre teve, assim, né? Sempre ouvi música, mas a tocar e a sentir o tambor, a capoeira, a energia, a percussão, sentir o pelo mesmo, o berimbau de sentir essa força foi na capoeira. E é por isso que eu sempre falo que a capoeira é uma porta para todas essas manifestações brasileiras, né? Se a pessoa está na capoeira, logo ele está no samba de roda. Aí ele tem contato com o maculelê. Aí depois tem contato com o coco, com o tambor, que leva daqui a pouco a história. E aí leva ele para todos os lugares. Vai aprender de história, vai aprender sobre os passados, sobre a escravidão, sobre racismo. Ele aprende dentro da capoeira a perder a vergonha de estar no meio da roda, de cantar a primeira vez. Então é uma coisa bem completa para mim, assim. Por isso que eu digo que a capoeira devia ser obrigatória mesmo para todo mundo. Eu até anotei aqui, porque a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Você falou, todo brasileiro deveria jogar capoeira. Sim, sim. Né? Eu já ia te perguntar o porquê disso, assim, né? Acho que é uma declaração muito forte. É. Né? E, Apoena, você tem 2 filhas, certo? Você passa essa questão da cultura popular para elas, esse gosto mesmo pela cultura popular, como é que funciona isso? Eu passo assim, elas estando junto, né? Eu levo ela para os lugares, desde pequenas elas estão junto assim comigo, ouvindo tambor, sabem o que eu faço, sabem, me ouvem, escutam cantando em casa, mas eu não sou. Já tive essa vontade de chegar, de falar, ó, você tem que saber isso, tem que saber aquilo, essa vontade de que elas soubessem, mas com o tempo eu fui aprendendo que elas têm o caminho delas, né, e que elas podem escolher, se não quiserem também, uma hora, se elas quiserem, elas voltam e chegam no jongo ou na cultura popular, né. Ah,
Mas a Yara, ela cresceu junto com o jongo. A gente tinha trocado ideia agora há pouco sobre quando você me mandou fazer os seus tambores, Uhum. né? A gente, em off ali, você até comentou que foi mais ou menos na época que uma delas nasceu. Ah, sim, a Yara, quando a mãe dela estava grávida, a Elaine, foi na mesma época que eu decidi fazer os tambores. Então, eu encomendei esses tambores e a previsão para eles ficarem prontos seria 3 meses, né? Eu fiz com o Luiz Poeira, lá de São Paulo. Sim. Ele me deu 3 meses, mas ele não achou barrica, não achava, e esse tambor foi demorando para ser feito e demorou 9 meses. E foi justamente na época que a Yara nasceu. Nossa. Aí foi louco que quando os tambores chegaram, a Yara tava lá pequenininha e eu ficava com esses tambores em casa, eu não conseguia tocar, porque ela tava lá, né, e eu ficava só passando a mão neles, assim, ó, só sentindo a energia. Aí até tocar, teve que levar eles para fora de casa, né? Mas foi mais ou menos Uma a gestação ali gestação junta, da né? Yara e dos tambores. Caramba, que interessante. Mas é tudo em casa também, né? Ali, se tiver interesse, o jogo tá ali. Se não tiver, Sim, sim. tá tranquilo também, né? Elas sabem o que é, sabem o que eu faço, escutam o tambor o tempo todo. E aí uma hora volta, né? Uma Uhum, hora volta. tá certo. É, a nossa produção aqui separou uma pergunta aqui também que é muito interessante, Apoena, a respeito de lógicas de mercado, né? Porque o jongo, ele é uma manifestação é, popular, assim, de cultura popular, mas a gente vira e mexe vê uma gravação, né, e tal. Como é que você vê o jongo entrando dentro dessa questão mercadológica, assim? Tem duas coisas aí, né? Tem os pontos de jongo, que são dos jongueiros, que aí eu não vejo muito esses pontos no mercado, né? Hoje em dia, as comunidades não têm álbuns que estão no mercado sendo divulgados, fora o Jongo da Serrinha, né? E outra coisa são músicas, que são músicos que vão e bebem dessa fonte, ou às vezes são de comunidades jongueiros, e eles gravam Uhum. sambas a partir de jongo, né, com a batida do jongo, fazem músicas a partir de pontos, e aí são músicas muito bonitas, e tinha músicas que eu ouvia antigamente, que eu fui descobrir que era um jongo só recentemente, né? Várias músicas, assim, olha, essa música antiga aqui É um era um jongo. jongo. Aí comecei a ver várias coisas, assim. Então, ele tá na cultura, na indústria musical já há um tempo, né? Uhum. Aqui em Brasília a gente já tem algum fenômeno parecido, já tem mais gente trabalhando com jongo, gravando jongo. Como é que você tem acompanhado isso? Tem. Os Filhos de Dona Maria, inclusive, é o grupo assim mais antigo que eu sei que gravou jongo e que fazia jongo. Inclusive, a minha vontade de fazer o jongo foi despertada num evento, numa apresentação dos Filhos de Dona Maria, né? Que eu treinava capoeira no balaio Hum. e a capoeira era embaixo do balaio. E quando subia pro balaio, tava rolando Filhos de Dona Maria. E eles sempre faziam um jongo no finalzinho, acho que uns 20 minutos. E aí eu passei aí todo dia que tinha jongo, eu ia. E aí num desses dias, eles começaram a tocar o tambor e eu tava no canto, comecei a cantar, lá encostado na parede. E aí o Amilcar falou, abre aí, abre aí. E aí ele me ouviu cantando, falou, chega aí. E aí eu comecei a cantar, junto com o filho de Dona Maria, e aí eu passei a partir dali fazer algumas. Sempre ia lá e fazia, às vezes a gente meio que transformava numa roda, né? Então o filho de Dona Maria tem essa meio que essa abertura também para. Uhum. E a partir dali que veio a ideia, não, poxa, a gente pode trazer o jongo para cá e fazer mais pessoas conhecerem. Não, e é interessante, porque é, é, foi meio paralelo, assim, eles também têm uma pesquisa, também têm alguma herança, assim, de jongo, como é que funciona? Tem, o Amilcar era casado com. Não vou lembrar agora. Ele tinha uma esposa que estudava o jongo, que conhecia o jongo, Ah, e aí a partir do Amilcar, eles trouxeram o jongo com um propósito. Pô, vamos colocar o jongo no nosso repertório? interessante. Então eles faziam a apresentação, mas não era uma roda. Era o jongo dentro do repertório deles ali, como um samba, né? Uhum. E aí eu tenho eles como um dos primeiros, assim, que eu falei, olha,
achei o jongo, os caras estão tocando jongo aqui em Brasília, então foi uma surpresa. E você vê o jongo do Cerrado indo para um caminho parecido, assim, de, por exemplo, gravar um jongo, por exemplo? Sim, sim. Não como apresentação, mas como registro do que a gente tem, porque a ideia de formar esse grupo, o Jongo do Cerrado, era mais para estudo, para vivenciar e não como um grupo de apresentação. Porque eu tenho muito isso, assim, hoje em dia a gente tem os grupos que são folclóricos, que eles pegam uma manifestação, aí colocam, ó, o figurino é esse aqui, saia, não sei o quê, os toques são esses, essa pessoa aqui que vai cantar, essa aqui vai responder o coro, e aí montam e colocam e sai fazendo a apresentação. Então a nossa proposta não é essa. A proposta é vivenciar o jongo mesmo, para que você chegue lá e você faça os seus pontos para conversar comigo, que outra pessoa venha e converse, e a partir daí esses pontos são criados, e aí a gente registra tudo isso que está sendo feito. Então, ao longo desses 10 anos, esse ano o grupo completa 10 anos, né, de 2014 até agora, e a gente tem mais de 50 pontos, né, gravados. Tem pela Chária, do Manolo, da Vivi, da Regina, tem pontos meus. Então, a gente vai pegar isso aí. A proposta desse ano é para gravar um registro disso tudo. Certo. E você comentou que já são 10 anos aí de grupo, né? Por onde que vocês já passaram, assim, quais grandes conquistas o grupo já teve nesse tempo? A gente foi para Tamandaré, a gente já foi para São José dos Campos. Conquista, assim, a gente... São lugares tradicionais do jongo, sempre é bom lembrar. Conquista para mim é isso, assim, poder ter levado as pessoas até o Tamandaré e ver o pessoal daqui do Cerrado vendo o jongo, poder trazer os mestres para cá, que a gente já trouxe o Jefinho várias vezes, o mestre Laudeni, a família dele inteira, a Josiara, a Alessandra Ribeiro. Então as conquistas são essas, e poder ter levado o jongo a várias regiões de Brasília. A gente já foi em Paranoá, já fez em Taguatinga, em Sobradinho, na Vila Planalto, Vila Telebrasília, aqui no Plano quase tudo, né? E agora eu estou indo para o Paraná, em Araucária, para fazer a primeira oficina fora daqui, né? Olha só, interessante. Uma coisa que ficou na minha cabeça é como é que é a recepção do jongo do Cerrado nesses lugares em que já se pratica jongo, né? Como é que o pessoal recebe normalmente? Eu costumo chegar bem devagar, né? Então eu sempre cheguei bem devagarzinho, com muito respeito, e aí eu sempre fui recebido muito bem, né? Então não chego falando, eu sou a Poena de Brasília, a gente faz jongo. Não, chego sempre devagarzinho, sempre fui muito bem recebido. Mas tem um pessoal mais jovem do jongo, os mais velhos recebem bem. Mas se você chega numa boa, eles te falam, vão abrindo, aí dão um café, contam um segredo, e conforme você vai ficando amigo, eles vão se abrindo mais e contando segredos, né? Mas eles não falam para todo mundo. Agora tem uma juventude que ela é mais ciumenta, assim, tem uma proteção maior com o jongo, né? Quando eu cheguei em São José dos Campos, as filhas do mestre Laudeni, eles cantaram um ponto para mim, justamente para falar, olha, você tá vindo de fora, não sei o que e tudo mais, então a gente tá cuidando aqui do jongo. Você pegou isso na hora? Peguei, na hora entendi. Na hora que elas cantaram, eu já entendi. Mas assim, sempre, eu acho que até foi legal, que é importante falar, olha, você tá vindo de fora, tem que vir com cuidado e tudo mais, para mostrar também que eu tava chegando devagar. Mas foi uma provocação. E tem um ponto que fala sobre isso, né? De chegar mais tranquilo, assim, né? É o da... tomar banho pela beiradinha. Né? Ah, sim. É o ponto de Pinheiral. Como é que ele é? Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Às margens do Paraíba em Pinheiral, meu cachambu responde. Às margens do Paraíba em Pinheiral, meu cachambu responde. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os cumbas. Foi ele quem me disse pra não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda. Foi ele quem me disse pra não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda. Ele me aconselhou a tomar banho na beiradinha, no Rio Velho.
A tomar banho na beiradinha, no Rio Pinheiral. A tomar banho na beiradinha, foi vovô. A tomar banho na beiradinha. Então isso aí já fala muito, né? Tomar banho na beiradinha, porque a água do jongo é funda, a gente não vê tudo. Só quanto mais a gente vai entrando, vai vendo que é fundo. E tem algum ponto que te toca mais, Apoena? Assim, na bucha... Tem A gente vários tá aqui pontos, pra tem isso. vários pontos. Tem um ponto da dona Thor, que eu canto, e que ela era uma jongueira que tinha muitas filhas, né? E ela cantava sempre com muita alegria, chamando as crianças para a roda, né? Trazendo, porque o jongo era praticado somente pelos mais velhos. Então, alguns jongueiros foram meio que abrindo caminho para os mais novos. O Jefinho é um deles, e a dona Thor também. Então, enquanto alguns jongueiros cantavam para falar para as crianças irem embora, ela cantava para... Não, vamos deixar as crianças, né? Então, ela cantava um ponto da família dela que era... Berra meus filhos e também berra meus netos, e com todo esse berreiro, eu não troco meu lar em guerra pela paz do mundo inteiro. Me valei-me, Pai, oh, me valei-me, meu Pai, Oxalá. Ajudai-me, Pai, oh, e ajudai-me a minha cruz eu carregar. Valei-me, Pai, oh, valei-me, meu Pai, Oxalá. Ajudai-me, Pai, oh, e ajudai-me a minha cruz eu carregar. Laê, 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 lalaê. Então a dona Tó cantava esse. Bonito. E o mestre Jefinho, que me toca muito, é o do Jongueiro Velho, né? Que é o Saravá Jongueiro Velho. Que aí é... O Saravá Jongueiro Velho, que veio pra ensinar... Que Deus dê a proteção para jongueiro novo, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar. Que Deus dê a proteção para jongueiro novo, pro jongo não se acabar. Então é um ponto que ele pede permissão. Ele chega para os jongueiros velhos que estão lá e pede permissão para que eles, os jongueiros novos, possam chegar para o jongo não se acabar, né? Esse é bacana, eu gosto muito desse também. É. Poena, pra gente ir finalizando, eu gostaria de te perguntar também qual conselho você daria para quem está chegando agora no jongo, no mundo do jongo, no mundo da percussão de forma geral, assim, qual conselho você daria? No caso do jongo, eu acho que é ouvir os pontos, né? Que os pontos eles dizem tudo de como você deve chegar, saravar os tambores, respeitar os mais velhos, chegar devagar, saber que é uma manifestação muito séria, com muita história, que foi muito sangue derramado para que esse jongo que a gente pratica hoje esteja aí, né? Para que a gente possa hoje estar cantando em qualquer lugar. Então, foi muita história e muito sangue que foi derramado. Então, para chegar mesmo devagar, respeitando, não querer chegar mudando e questionando tudo. Chega, entende o que está ali sendo proposto, o que os mais velhos trouxeram, depois a gente coloca, né, o que você quer apresentar de novo. E a percussão é sentir, se abrir mesmo, né? Eu não me vejo como um percussionista, porque eu não toco todos os instrumentos, né? Eu não pesquiso a percussão árabe, percussão japonesa e tal. Então eu sou do tambor. Mas toca tambu. Eu toco tambu e toco atabaque, toco o tambor mesmo nessa conexão, né? Essa conexão espiritual, conexão com a terra e com o corpo. E é isso, eu acho que é sentir o coração, se conectar com você mesmo para expressar isso através do tambor. Que aí vai estar fazendo de forma verdadeira, né? Bacana. Apoena, um prazer te ter aqui na galeria do Pausa de Cocheia. É um prazer te ter trabalhando na nossa oficina também. Que bom que você topou o convite e acho que você trouxe muita informação sobre o jongo, né? Enriqueceu bastante as nossas conversas de forma geral aqui do Pausa de Cocheia. Te agradeço bastante, meu caro. Eu que agradeço. Obrigado, Deus, foi ótimo. E é isso, valeu, gente, até mais.
Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Produção executiva, Ana Noronha. Gestão de projeto, Carol Villa-Lobos, Maria Vale. Assistentes de produção, Irene Chemin, Mariana Sobrinho, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde. Edição de áudio, Hélio Santana. Elaboração de roteiros, Lucas Ramalho. Trilha sonora original, Lucas Ramalho, Fernando Jatobá. Diretor de fotografia, Júnior Rosa. Edição de vídeo, Júnior Rosa, Heitor Lopes. Assessoria de imprensa, Um Nome Produção e Comunicação. Assessoria de publicidade, Eliana Leite, Um Nome Produção e Comunicação. Consultoras de acessibilidade, Carol Dias, Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth, Iago Fernando, Ana Júlia Gomes. Ministrantes de oficina, Apoena Machado, Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operador de som, Áudio Vicky. Apoio, Sapucaia Lab e Um Quarto Estúdio.